Ah, tá dando reflexo aí. Vamos fazer o negócio. Perfeito. Bom, então, o próximo aspecto que a gente vai estudar na sequência é a questão lumínica relacionada à projetação de edificações. Um dos principais fatores para que as atividades aconteçam nos espaços é a quantidade de luz que acontece dentro dele. Para isso, a gente deve levar em consideração não somente a iluminação natural, a artificial também. Porém, como não é um aspecto à parte, a gente não vai ver ele aqui nessa disciplina. A gente vai utilizar princípios de iluminação baseados na iluminação natural. E a luminotécnica vai ser um capítulo que vai ser estudado na parte que estava do interesse, porque não cabe nessa disciplina. Bom, uma das questões que vão surgir, não somente entre os próprios aspectos da questão climática, mas também entre outros aspectos da arquitetura, é que alguns aspectos são conflitantes entre si. Normalmente, quando você está fazendo uma abertura de edificação, para fazer com que a luz penetre no espaço e ele se torne agradável para alguma atividade, você também vai fazer com que entre calor. E também vai fazer com que entre ventos. Então, na verdade, o grande trabalho, além de você proporcionar iluminação para a edificação, é também prever que a iluminação consiga penetrar, mas ela também consiga se adequar, esse recurso que você utilize, a impedir que a radiação solar entre diretamente nas fachadas. Você vê aqui nesse desenho que a gente tem um exemplo de um anteparo, que ele foi colocado aqui horizontalmente. O Sol, a partir da sua inclinação, é barrado, porém a luz de maneira indireta, porque uma vez que ele reflete nos objetos externos, ele vai adentrar na edificação. Então, dessa maneira aqui, tanto pelo objeto interno quanto pelo próprio reflexo do que bate nessa estrutura e retorna, a gente vai conseguir ter iluminação, porém se proteger também da questão térmica através de artifícios. Então, a forma da casa vai ser o primeiro elemento que a gente vai trabalhar para conseguir definir melhor a questão lumínica. Porém, não é somente através da forma da casa, não é só observando esse tipo de coisa. Quando a gente começa a desenvolver o projeto, pensando na questão funcional, a gente, de certa maneira, já está resolvendo também uma questão relacionada com a parte lumínica. Ainda na própria fachada do prédio, a gente tem uma série de maneiras de fazer proteção. Aí é um estudo feito por um outro arquiteto, onde ele está prevendo várias maneiras de fazer a proteção de fachada, por exemplo, e ele está, em algumas situações, fazendo uma proteção total, impedindo a passagem da luz direta através de uma jardineira, de uma vegetação. Aqui ele já garante a iluminação por reflexo, mas ele impede que a fachada seja abastecida seja ensolada diretamente. Então, a gente vai começar a ver que há várias possibilidades de proteção. Nesse exemplo aqui, ele está tratando de uma janela, mas aí vai poder tratar também da forma e das paredes em si, de vedação da casa, como elemento que deve ser protegido também. Quando a gente lida com iluminação e vai proporcionar que o ambiente seja iluminado, a gente tem que ter cuidado também de evitar excesso, porque se a questão lumínica lida com a falta de luz como um problema, o excesso também é um problema. E a gente normalmente vai ter problemas de iluminação por excesso relacionados com o ofuscamento. As superfícies que têm cor muito clara e que são muito lisas, elas têm reflexos que ofuscam a nossa visão. Então, há necessidade de preocupação com esse tipo de superfície para garantir que as pessoas, ao avistarem a parte externa da casa, ou algum elemento, normalmente de piso, por exemplo, elas não sofram a questão do ofuscamento. Na luz artificial, esse parâmetro também é importante. Esse é um capítulo à parte, né, como eu já disse.
Só que, uma vez que a gente entra no interior da edificação e vai pensar na disposição de mobiliário nessa disciplina, é um quesito importante que consta no roteiro da disciplina de vocês, é que vocês sabem fazer distribuição básica de mobiliário. Então, vocês precisam levar o fator lumínico em consideração também. Normalmente, a luz, ela em excesso, ela é um problema quando nós temos atividades ou de descanso ou atividades de projeção de imagem. E sempre nosso objetivo na disposição é fazer com que a iluminação, se eu estou realizando uma atividade de trabalho, uma atividade educativa, uma atividade que precisa de leitura ou de produção manual, meu interesse é que a iluminação, ela venha da minha porção frontal e direcionada sobre os objetos que eu estou visualizando. Normalmente, a gente não consegue sempre fazer essa iluminação. Então, também é válido que você tenha iluminação que venha pela posição lateral, mas tudo que você precisa se preocupar quando você opta pela lateral é que você não pode nunca se colocar a luz em direção, sobre as suas costas, de maneira que você projete sombra sobre o objeto que você está manipulando. Isso que é um dos princípios mais importantes. Na questão das áreas que tem projeção de imagens, como tela de TV, tela de computador e outros elementos relacionados com a imagem, a gente sempre vai procurar manter os objetos que distribuem a imagem no sentido contrário da fonte de luz natural. Então, normalmente as aberturas das janelas a gente coloca lateralmente. O que acontece é que no espaço onde a predominância é de atividade e descanso, a gente também tem que saber dosar e equilibrar a quantidade de aberturas. Não se deve, por exemplo, numa área que vai servir para projeção de imagem, ter essa quantidade exorbitante, até porque ler tanta luz é desagradável. Então existe um limite também para a quantidade de luz a ser trabalhada nos espaços mesmo onde a luz é fundamental. E qual o parâmetro que você usa para isso? Eu não gosto muito das normas que são utilizadas na maioria das prefeituras, não, mas elas são um ponto de partida para você raciocinar. As prefeituras, elas identificam como uma boa iluminação quando você usa 1/6 do vão para ambientes de pequena permanência e ambientes de longa permanência 1/8 do vão. Então a área da janela, ela tem 1/8 da área do piso do ambiente no qual você está trabalhando. Eu digo que isso daí seria um mínimo, tá? Mas na verdade, aqui em Brasília, não há essa cobrança para os projetos para serem aprovados. Na verdade, quando você desenvolve um projeto e você não garante a iluminação, você, enquanto arquiteto, vai responder pelo Código de Defesa do Consumidor por não ter atendido uma necessidade básica. Mas deixar o ambiente completamente sem iluminação e ventilação, sim. Isso é uma coisa que alguns órgãos vão realmente estar cobrando a gente. Bom, aí a gente tem aqui a cena clássica do home theater. Tá? O home é um espaço onde a necessidade de se controlar a luz é o mais meticulosa possível. Para a questão da atividade principal, que é a projeção da imagem e a criação a partir dessa imagem, o ideal é que para o homem, dentro da condição lumínica, é escuridão total, ou seja, não tem absolutamente nenhuma abertura. Porém, a gente sabe que em outros aspectos climáticos não é interessante que não tenha abertura, porque na questão de temperatura, por exemplo, eu vou ter um ambiente muito quente, muito abafado. E na questão da qualidade de renovação do ar, eu vou ter um ar aqui que ele vai estar viciado. Sem falar que normalmente o home theater, pela questão acústica, a gente já estudou isso na aula passada, né? Ele é um local que precisa ter muitas superfícies porosas de absorvência do som para evitar que ele se propague no restante do espaço. Portanto, se você coloca um ambiente que não tem janela, você vai proporcionar a proliferação de ácaros, fungos e bactérias nesse espaço. A janela é necessária. Mas já que ela é necessária e causa problemas, como trabalhar com a janela dentro de um espaço como esse, que é da projeção de imagens? Normalmente, a janela ideal é aquela que fica no mesmo parede onde está a projeção da imagem. Especialmente porque você não vai ter reflexo nunca. Se você não puder colocar, o segundo melhor local seria nas janelas laterais. Sendo que mesmo na janela lateral, olha o que está acontecendo aqui, ó. Nessa TV nós estamos tendo o reflexo dela. E aí você pensa assim, não, então eu vou colocar blackout, né? Todo mundo tem essa resposta na ponta da tecnologia. Bota blackout, deixa acabar com a luz em tudo.
nem sempre o blackout é eficiente para uma proteção desse caso, tá, gente? O blackout, ele não veda 100% da esquadrilha. Nem que ele seja maior, ele vai ter uma lateralzinha que a luz passa pela lateral, que é o espaço entre a cortina e a janela, e acaba causando incômodo e refletindo na TV também, de acordo com a proporção e a posição da TV. Qual que é a solução mais adequada para fazer com que evite totalmente o reflexo? Primeiro, você tem que ter alertas de proteção das emendas, porque também passa por aqui. Segundo, se trabalha com clausuras. O que é uma clausura? Uma estrutura em L, onde você acomoda a cortina dentro e você vai impedir que a iluminação passe por esse espaço. Uma coisa que vocês precisam ter em mente é a diferenciação entre um home e uma sala de TV. A sala de TV, ela está caindo cada vez menos em luz por conta da exigência do homem contemporâneo. O cliente contemporâneo, prefiro que vocês pensem também assim, ele exige ter perfeição de som, perfeição de imagem. E quando você integra uma área de TV com outros ambientes, você não pode chamar ela de home theater. Então, uma sala que tem uma TV, mesmo que ela tenha equipamentos caros para projeção de som e imagem, você não está projetando um home theater. Home theater é um espaço isolado, é um espaço que tem tratamento acústico, que tem isolamento, e as outras atividades sociais, elas acontecem à parte nos ambientes isolados. Então, cada vez menos nós temos essa situação aqui, ó, da sala de TV, e cada vez mais exigido no projeto uma sala de home theater. Interessante para vocês saberem, já que a gente está falando disso. Home theater pode ter dois caráteres, tá? O íntimo e o social. O íntimo está mais para receber amigos, isso vai depender do padrão da família. Não, desculpem. O íntimo, ele está mais dado ao uso da família, para assistir somente a família aquele filme, e o social, para receber amigos, assistir jogo, dar festas e coisas desse tipo. Algumas famílias usam o home theater até como salão de festas. Eu estou estudando um projeto na cliente onde ela pensa fazer isso. Ela quer que seja reversível, para que no momento que ela não esteja projetando imagem, ela faça um boate, inclusive a própria TV e a área de projeção da imagem sejam imagens que vão funcionar como entretenimento para a galera que está lá dentro da boate. Sim. Mas em algumas situações a intenção da proteção em relação à luz não é fazer que a luz tenha aquela política muito clara. Então nós trabalhamos também muitos elementos de fachada, por exemplo, pergolados, que a intenção do uso deles é quebrar uma parte da radiação e acesso da fachada, mas manter a passagem de luz. Essa área, por exemplo, na intenção não tem nem proteger a fachada. É uma área de chá, onde provavelmente foi criado um solar para que alguém venha para cá para tomar um sol, né? Um dia mais frio, mas o solar também foi quebrado por uma luz meio vazada, uma coisa ali, né, pegada pela luz. Então, para quem não conhece, pergolados são aquelas estruturas que a gente fixa na parede. Alguns pergolados eles podem ter estrutura individual, e aí costuma se chamar de ficar no chão, mas o pergolado clássico é a estrutura de suporte que a gente vai colocar na própria construção, tá? Que também são pilhas. Podem ser apoiadas por um pilar auxiliar ou não. Essa pessoa vai ser pode tirar? Oi? A pessoa pode colocar depois? Pode tirar? Pode. O pergolados normalmente são soluções de um projeto posteriores. Tá? É mais comum um pergolado como algo que foi pensado depois do que um pergolado que foi projetado já pensado para casa. Tá? Eu, por exemplo, sou muito mais convidado a fazer pergolados em projetos de paisagismo do que no projeto de arquitetura. Bom, e como eu estava falando anteriormente, o ofuscamento é uma questão que precisa ser equilibrada também. Quando você coloca uma área de varanda, uma área de lazer que comunica com uma sala, por exemplo, e aí você tem acesso direto a ela,
Normalmente você deve evitar pisos muito claros, porque a pessoa que está do lado direito, ela vai ter a sensação de ofuscamento total. Então a gente evita essa situação. E se ele for reflexivo, mais ainda, não é só por uma questão de ofuscamento, não. E o reflexivo, ele é seguro para a externa. Molhou, escorregou, né? Aquela velhinha lá, ela pode cair ali, bater a cabeça, partir o cérebro e esparramar sangue nessa velhinha, né? Então, ele vai evitar. Eu espero que vocês tenham chocado o suficiente para não errar no projeto. Eu tenho uma velha que ela sempre morre no banheiro. A gente vai chegar lá mais à frente, vou falar dela. Eu acho que isso é mesmo um problema, porque quando eu estou lidando com a questão funcional, eu falo muito de quinas, você entrar nos espaços e a pessoa, a maioria de vocês quando começam a projetar os banheiros, bota quinas viradas para quem entrar no banheiro, isso é muito desagradável. E no máximo, ele serve para você estourar os miolo das velhinhas e ver cérebros esparramados. Então é por aí que eu falo da velhinha. Né? E aí nessa situação, a velhinha não seja quina, né? Ela já escorrega, bate a cabeça e no lugar espalha. Então, evite dar o piso liso, esse tipo de situação. Situação aí é o piso liso, né? Piso liso, porque o piso salvar, ele não vai ter problema, ele tem problema de ofuscamento. E isso, claro, a nossa é total, porque além de você ter o brilho da luz, tem um reflexo da imagem te ofuscando. Então, cega o pouco. Se for força, continua sendo claro que dá reflexo e as pessoas cegas. Eu estava aqui disso, a primeira vez que eu projetei uma grande varanda numa residência, que se na nossa visita comportar, inclusive eu preciso que ainda hoje sempre diga um dia que é melhor para vocês, tá? Vou tirar o feedback e juntar com outras turmas, não esqueça de me dar esse feedback. Mas numa delas, eu projetei um varandão enorme, comunicava com todos os quartos. E botei um piso claro, que é o sonho da mulher ter tudo claro. Existe uma paranoia no universo feminino que contrata arquitetos, que a primeira coisa que ela chega no escritório é tudo claro. Ela tem trauma. Porque a década de 80 e a década de 90, ela foi uma década de muitos materiais escuros. Tinha muito piso de madeira de T, que era durável, e muito piso de ardose, que era escuro, então elas ficaram todas paranoicas. Então, toda vez que ela chega, ela quer claro. Aí você vai botar uma cor mais alegre, mas é claro. Aí ela não fica alegre coisa nenhuma, que é aquela coisa morta apagada, né? Nem você dosando o suficiente, a pessoa tem segurança, isso é comum acontecer. E aí, nessa onda da paranoia do piso claro, eu vou ter piso claro na varanda também, né? Que é bom, piso claro, é sujo o tempo inteiro. Eu devo ter falado para vocês na questão lá, como eu falei, da questão qualitativa funcional. Esqueci completamente o que estava falando. Sobre o piso claro. Piso claro, usar nas cozinhas, banheiros, é um problema, é um inferno. Porque você, aonde você for, você deixa fio de cabelo. Fio de cabelo é a mesma coisa que você vai ver, né? Qualquer coisa que você observar no piso claro, ele vira um monstro, né? Se tiver aquelas minhoquinhas que tem de ralo, parece que tem uma serpente andando na sua cozinha. Então, a gente evita piso claro, porque realmente dá muita manutenção. Cozinha cai óleo, uma série de coisas. Se você optou pelo piso claro, não é realmente que você use um regime escuro, porque todo mundo considera nobre, a gente considera nobre aquilo que é natural e, portanto, não é tão marcado com as divisas artificiais. Quando você escurece a divisa, você artificializa mais ainda o piso. A não ser que você esteja fazendo um negócio de contraste de choque, que ele tem que ter um raciocínio mais elaborado. Mas normalmente ninguém tem enxergar rejunte. Rejunte é uma coisa que é feita para a gente não ter e não ver. Mas quanto menos visível, melhor. Se você já tem essa sensação que vai encardir, bota ele um pouquinho mais escuro. Porém, se é para botar o rejunte mais escuro, por que não botou o piso também? Porque você acha que é só o rejunte que vai, o piso vai na mesma onda, vai encardir todinho. Eu não sei se eu falei com vocês sobre porcelanato polido, né? Eu tenho pavor de porcelanato polido. Não dura nada. Né? Lá na minha casa, as crianças querem cinza bem claro, né?
2 vezes por semana, ela lava o quarto inteiro. O fio de cabelo entra no quarto dela. Se no fio de cabelo você ela já viu. Ela, o fio de cabelo vem pra cá. Essa irmã, ela faz parte do grupo de paranoicas que vocês vão encarar enquanto arquitetos quando se formarem, tá? Vão encarar um monte de mulher paranoica que tem que ser tudo claro, tudo claro, tudo claro. Aí na hora de limpar a casa, ela vai te xingar porque você obedeceu a ela. Essa questão do funcionário, ela varia, né? Porque tem vários tipos de funcionários, né? Não é só aquele que Deus. Olha, o que acontece é o seguinte: todo material da natureza, natural ou artificial, arruina, tá? Porque ninguém faz peso de diamante nem rubim. Então, já que ninguém faz peso com esses materiais, tudo na vida arruina. Só que uns a gente vê, sem viver. Você já parou para olhar granito? A sensação da nossa de piso de granito é que está tudo arruinado? Nunca. Porque ele é tão manchado, porque ele está todo arruinado, mas ninguém vê. Posso olhar colorido, todo lisinho, todo clarinho, você vê tudo. Posso olhar para o rosto arranha? Muito, mas ninguém vê, porque ele tem textura, porque ele tem relevo, porque ele é fosco. Se ele fosse brilhoso e não tivesse desenho de relevo, você ia ver todos os arranhões. O polido dá para ver tudo. E já que nós tocou no assunto, está fugindo um pouco, vou aproveitar até a homenagem da nossa amiga que está aqui hoje com a gente, que também deve sacar disso aí que eu estou falando, né? Vou dar umas dicas para vocês sobre o uso de material para ficar equilibrado visualmente falando e o que denota elegância e o que denota encarada de pobreza visual num piso. O segredo de um piso equilibrado para o olhar humano é cuidado com a mistura de características visuais. Brilho, relevo e desenho são coisas que devem andar isoladas. Se tem brilho, evite relevo ou desenho. Se tem relevo, evite o desenho ou brilho. Tá? E assim sucessivamente. Evitem o acréscimo de muitas informações, porque nós vivemos um momento onde o menos costuma ser mais. E até para caber o mais, você precisa criar alguém comum no espaço para poder alguém ser especial. Então, ter grandes áreas de coisas neutras é interessante mesmo quando você quer provocar uma coisa bastante impactante. Mas nosso assunto aqui não é piso, tá? A gente está desfocando. Vamos voltar para a questão lumínica. Tá. Para não casar com eles, ela estava usando um piso diferente. Era como se fosse aquele de carne, sabe? Que coloca em carne, café. Aonde? Era tipo café, só que não era felpudo, era. Um café sem elétrico. Não, só que ele era como se fosse um plástico assim, que fazia no lugar cerâmico. Um tapete bem baixo. No lugar do café? Não, é como se fosse carpete. Desses casquinhos de carpete. Só que ele era um plástico. Mas não tinha tudo. Mas era pouco. Não era tudo. Então, e qual é a sua pergunta? Se esse é melhor que o cerâmico. Normalmente não. Normalmente não. Só que a sua pergunta é muito aberta. Você lembra do que eu falo no primeiro de aula. Qualquer desses aspectos e qualquer pergunta feita em arquitetura, ela não pode ser analisada se você não conhece todos os parâmetros, os tamanhos, as medidas e todos os elementos que influenciam na aplicação disso que você está fazendo. Então, eu impossivelmente vou responder a sua pergunta se eu não souber tudo que existe no espaço, todas as atividades que vão acontecer nele, todos os objetos que devem incluir, qual tipo de desgaste que você vai submeter esse livro. Então, raciocínio tem que ser. Eu tenho que ter mais dados para responder a sua pergunta. Mas um livro desse daí pode ser adequado para algumas áreas. Eu não usaria uma área interna, porque todo material que é poroso, ele tem que ajudar o microorganismo. Não, professor, ele não é poroso. Ele é assim, ó, liso. Ele é como se fosse um plástico. Laminar é um piso fininho, que você está falando. É um piso
vinil. Ele lembra o clássico, mas ele é molinho, é gostoso, é top. Se você apertar até, você sente que não é uma aventura, é uma coisa macia. Não, ele é assim, ó. Ele é firme. É a película, como se tivesse colocado a película no cabelo. Como se fosse uma laminada. É um laminado, é uma avó. Não, você está querendo falar? Então, não tem resistência nenhuma, tá? É um dos materiais mais baratos. Agora existem os fios de PVC que substituíram esses daí, são uma maravilha, resistentes, tem texturas lindas, que são ótimos. É porque não usa isso. Sobre o custo, eu acho que como ele é pegar um custo maior, pessoas, empresários, eles colocam que não vai ter um custo muito alto e que não vai ficar feito não. E aí tem outra coisa, lá na construção é feira, que logo aquilo dali vai acabar. Então a construção é feira. Você usa um papel rápido, que não vai desgastar, e vai ficar bacana em outra. Quem faz essa cor quer fazer, vai acabar logo, para ficar tudo logo. E aquele piso é assim, o cara pega, joga um balde de cola, aí o outro pega, segura o rolo na água, aí joga em cima, e aí o outro vem espalhando no rolo. Acabou, 10 minutos você formou o dia inteiro. Então tem nada mais prático, tá? Essa coisa é necessária. Professor, e se a gente acha o que é melhor para projetar uma casa de pinheiro e piso? É o porcelanato ainda? Essa sua pergunta é complexa e eu preciso de muito mais dados para te responder. Porém, se a gente juntar num balde, tá? Juntar no caminhão tudo que tem no mercado, se afinal você só pode escolher um e você vai trabalhar com piso, eu diria porcelanato rústico, a melhor opção para a maioria das situações. Tá? Sim. E aí, na questão lumínica, a gente precisa se preocupar também com os arriscamentos em locais onde você tem exposição solar muito grande, porque você pode vir a proporcionar para as pessoas também um afastamento na área externa. Então, nem sempre, como eu já havia falado antes, a maioria das pessoas, a gente tem tendência a não querer seus projetos com cores escuras, mas no caso do ajustamento, ela seria a melhor solução, né? E a gente sabe muito bem que quando você opta por trabalhar com cores escuras, você não precisa fazer uma casa inteira como está no projeto, tá? Mas aqui, por exemplo, essa cidade preta, ela é um dos locais do mundo onde há o maior índice de ocorrência de pessoas com degeneração macular. Porque de tanta fachada branca causada fisicamente, queima o quilo das pessoas. Isso aí é o que eu tenho, né? Não fala que você tem um bem bagunçado, né? Então, é o que essas pessoas aqui tendem a ter quando elas estão expostas durante muito tempo ao ofuscamento. Bom, isso aqui na verdade é um slide, nem sei porque que eu repeti ele aqui, que eu estava querendo, aqui eu estou falando, na verdade isso aqui é uma outra solução, falando da mesma coisa que eu já tinha falado para você anteriormente, né? A preocupação com a insolação direta, mas com a renovação da iluminação no espaço. E a gente fecha aqui a questão lumínica. Deixa eu dar uma paradinha no vídeo aqui, só para poder ficar seccionado.